trimestre, né? Alexandre, é verdade que o inventário pode consumir até 40% do... Carlos, eu até falei no início aí que o inventário ele é muito caro, custoso, né? Por quê? O inventário, quando a pessoa falece, você tem 60 dias para abrir o inventário. Se não, paga 10% de multa. Depois, se eu não me engano, se passar mais 180 dias, é 20% de multa. Então, se o patriarca da família vem a falecer, os herdeiros, né, eles têm que acelerar, né, seja os herdeiros necessários, né, ascendentes, descendentes, cônjuges, né, o que está ali na linha hereditária. E o inventário, ele tem um ITCMD, né? Não, Alexandre, mas as cotas, doação de cotas para o herdeiro, que eu vou falar mais na frente, tem ITCMD, tem, mas existe um mecanismo, que aí é a doação de cotas. Tá? Mas o inventário tem o ITCMD, que é o imposto de transmissão, né, de causa-morte, e que ele, aqui no Rio de Janeiro ele vai de 4% a 8%. Depois, quando eu for falar da reforma tributária, né, da PL 108 de 2024, que está tramitando no Senado, eu explico melhor essa parte do ITCMD. Mas hoje aqui no Rio ele é de 4% a 8%. Então, vamos supor que... Eu gosto muito de dar exemplo, isso aí já vem da parte de docente como professor, né? E teve um caso concreto, e esse caso concreto eu falei na palestra da OAB. Pai e a mãe sofrem um acidente, não vou falar aqui o nome, embora a maioria não conheça, tá? Sofre um acidente e vem a falecer. E tinha um filho lá chamado Rafael, com um apartamento na Barra, um apartamento de 1,5 milhão. Tá? Quando esse pai e a mãe, né, vem a falecer, e a gente costuma falar do meio do planejamento patrimonial sucessório, que a pessoa jurídica não morre, mas a pessoa física falece. Então, o pai e a mãe sofrem um acidente, veio a falecer. O filho, de maior de idade, tinha lá o seu carrinho, colocou lá no... Ele se contentava com colocar o carro no aplicativo, tá? Mas os pais, talvez, né, ou até mesmo por inocência ou falta de conhecimento, né, não fizeram um planejamento patrimonial sucessório, né? Ou seja, fazer tudo em vida. O que aconteceu? Quando ele morreu, o Rafael teve que vender o apartamento de 1,5 milhão. Você sabe que, se vender às pressas, já deprecia o patrimônio. Então, o patrimônio de 1,5 milhão teve que vender às pressas, vendeu por 1,2 milhão. Né? Aí já perdeu 300. Já perdeu 300. E vender a pressa para poder pagar os honorários do advogado, né? Pela OAB, um advogado cobra 6% a 8% do quinhão, né, do patrimônio. E aí tem que pagar o TCMD em cima de 1,5 milhão, pela tabela do Estado, né? Já consumiu 240 mil de TCMD, já diminuiu o patrimônio porque teve que vender barato. Quando foi ver, na realidade, ele de um imóvel que ele tinha 1,5 milhão, ele ficou com, sei lá, 900 mil na mão. Então, essa pergunta sua, Carlos, que é verdade que o inventário pode, sim, de consumir, né, 40% do patrimônio, sim. Porque o inventário, quando a pessoa falece, vai abrir o inventário, além do ITCMD, tem despesas cartorárias, né, certidões, advogados que cobram, acabei de falar, pela tabela da OAB. Isso aí depende muito, isso aí não é uma regra, né? Tem advogados que cobram 10%, outros cobram 6%, ou cada um cobra de uma maneira, mas que sim, é verdade que tem uma redução sim, de 40% do patrimônio. Por isso, torno a repetir a pergunta da Cris, que é uma vantagem fazer o planejamento antecipado e acaba sendo uma desvantagem você deixar para depois para fazer um inventário. Né? Tá vendo? Se tivesse procurado nosso amigo aqui... Então, a galera, vocês que estão assistindo,
vai estar sempre aqui. Qualquer pergunta, quiser procurar o Alexandre, vai dar o Instagram dele, telefone, o Instagram. É verdade que o inventário pode consumir até 40% da herança? Isso. Esse nós respondemos agora, que foi do Carlinho aí. Foi do Carlinhos, Esse né? aí sim. É verdade, ele pode sim consumir 40%, como eu falei. As despesas são muito altas de um inventário, né? E vocês vão ver até o final do programa que quando você faz o planejamento patrimonial através de uma hold familiar, ele é muito mais vantajoso, né? E as pessoas podem estar perguntando, Alexandre, qual é a diferença de uma hold patrimonial para uma hold familiar? Eu costumo falar o seguinte, se eu sou casado e pego todo o meu patrimônio e coloco numa pessoa jurídica, tá? E para ali, eu sou casado, 50% desse patrimônio é meu, 50% da minha esposa, e ele vai ser incorporado a essa pessoa jurídica. Eu vou tirar ele do meu imposto de renda, pessoa física, vou tirar do imposto de renda pessoa física da minha esposa e vou incorporar. Enquanto estiver dessa maneira, eu chamo de uma hold patrimonial. Ele está protegido. O patrimônio está protegido. Essa pessoa jurídica, ela é uma empresa, tá? Que, na verdade, eu vou constituir como uma maneira de proteger o meu patrimônio. A gente, no meio jurídico, a gente não gosta de falar de blindagem. A gente gosta de falar de proteção, tá? Tem alguns professores que falam 110% de proteção. Por que blindagem? Eu até falei isso na palestra da OAB, né? Porque se você tem um carro blindado, ele toma tiro de fuzil. E vai furar a blindagem. Então, eu não gosto de falar que quando eu constituo uma hold patrimonial, uma PJ, uma pessoa jurídica, existe uma blindagem. Não, existe uma proteção. E ninguém vai no meu escritório para constituir uma hold patrimonial pensando em fraudar, seja fraudar fornecedores, fraudar o fisco, fraudar ninguém. Isso aí eu não aceito, né? E até vou colocar mais à frente uma situação dessa, tá? Então, a hold patrimonial, ela é blinda. Mas amanhã, eu e a esposa queremos ceder essas cotas dessa pessoa jurídica para meus filhos e eles ser os donos dessa pessoa jurídica, aí ela passa a ser uma hold familiar, né? Já deixa de ser jurídica. Não, ela continua jurídica, com CNPJ, mas eu doei as minhas cotas para os meus filhos. Eles passam a ser o dono daquela pessoa jurídica, daquele CNPJ, que está incorporado todo o meu patrimônio ali, e eles são o dono. E aí volta a primeira pergunta lá. Qual é a vantagem do inventário? Inventário, eles iam ter que abrir inventário, fazer isso, demorar, blá, blá, blá. Ali não. Deus me livre e guarda, né? Joaquim e Maria faleceu, deixou lá pro Joãozinho e a Mariazinha. Joãozinho e Mariazinha passa a ser dono daquele patrimônio todo, não precisa abrir inventário. Isso é uma estratégia, né? Isso é uma estratégia. O patrimônio, a hold familiar, ela acaba sendo uma estratégia organizada, personalizada e ilícita. Tá? Ela é lícita, porque vocês vão... quem tem uma pessoa jurídica tem que manter ela, e eu vou falar mais na frente, ela tem que ter o contador. Vai pagar uma manutenção da pessoa jurídica? Vai pagar algum impostozinho da pessoa jurídica para manter? Vai, tá? Mas é diferente de uma empresa que eu venho abrir, ali é diferente do Guanabara. Guanabara tem risco. Guanabara é uma empresa só. É uma PJ, mas não é uma hold. Ali tem risco. A pessoa pode escorregar, né? Quebrar uma perna, entrar com uma ação, ações trabalhistas contra o Guanabara. Se não tiver dinheiro, vai no patrimônio dos donos do Guanabara. Eu estou falando Guanabara aqui
tá? Mas eu poderia... Foi o que me veio mais... cabeça. Que vem na mente. Vai na minha cabeça, mas tem vários outros de empresas aí que têm riscos, né? E quando você faz uma hold, né, é para diminuir riscos, diminuir conflitos de herdeiro, diminuir uma série de situações. Aproveitando, né? Mas eu consigo vender um bem? Da hold, Da hold familiar? Boa pergunta. Quando... Vou voltar ao exemplo aqui meu, né? Vamos supor, eu montei uma hold e coloquei todos os meus bens, né, dentro da hold. E quando eu falo bens, quando você integraliza o capital social de uma hold, né? Porque quando você vai montar uma empresa, que a gente chama de hold, tá? Ela tem que ter um capital social. Você pode entrar, os sócios podem entrar com um dinheiro, 20 mil, 100 mil em dinheiro, mas você pode entrar com bens. Quais são esses bens, Alexandre, que você pode integralizar numa PJ? Bens imóveis, casa, terreno, apartamento, loja. Você pode integralizar com carro, lancha, moto, bens móveis. Você pode integralizar com ativos. Ontem eu atendi uma pessoa, né? Ele vai levar o filho dele, ele só tem um filho, ele é casado, os dois estão com 70 e poucos anos, tem um filho, e ele tem ações da Petrobras. E ele perguntou, Alexandre, eu posso integralizar essas ações da Petrobras? Né? Ele já tem muitos anos, ele só pega, todo final do ano ele pega os dividendos. Eu falei, lógico, isso lógico vai ser contabilizado. Né? Então, o capital social de uma empresa, seja hold, seja qualquer empresa, seja aqui o estudo do Didio, seja o meu escritório, a Viconte Contabilidade Limitada, ele tem capital social. E esse capital social ele pode ser em dinheiro ou bens suscetíveis de avaliação. O que é bem suscetível de avaliação? Um carro ele é suscetível de avaliação. Né? Um terreno, uma casa, ele é bem suscetível de avaliação. Porque esses bens eles vão ser incorporados ao capital da empresa. E sendo incorporado ao capital da empresa, amanhã, né? Amanhã eu vou transferir para os meus filhos? Sim. Mas é bem a tua pergunta. Mesmo eu transferindo para os meus filhos, eu posso vender? Pode. Porque quando eu doar para os meus filhos, existem cláusulas de proteção, que a gente chama de cláusulas estratégicas mesmo. Por exemplo, quando eu coloco os bens numa hold familiar, em que eu vou doar, existe cláusulas chamada cláusula de usufruto vitalício. Primeiro, eu doei para eles, mas eles não podem vender enquanto o patriarca e o matriarca da família estiverem vivos. Então, passou para ele as cotas, eles são donos daquela pessoa jurídica que está ali, os bens são, mas existem cláusulas de usufruto. Cláusula de administração permanente. A administração é minha, não dos filhos. Cláusula de direito político. O último voto é meu. Cláusula, quando você doa, só na doação. Enquanto ela é patrimonial, que é só eu e a esposa dono daquela PJ, ela não incide essas 3 cláusulas que eu vou falar agora, que a gente chama de cláusula dos 3 Is. Inaliabilidade, impenhorabilidade, inaliabilidade, deu branco agora. Mas daqui a pouco eu lembro. Daqui a pouco mesmo. Daqui a pouco eu lembro. Muita coisa também. Essas cláusulas, inaliabilidade, incomunicabilidade. Lembrei, 3I. Incomunicabilidade, isso quer dizer o quê? Meu filho e minha filha têm namorados, noivos, mas quando eles recebem essas cotas, os amanhã casando ou tendo uma união estável, a nora e o genro não têm direito, porque tem cláusula ali de
incomunicabilidade. Inabilidade, eles não podem vender. Impenhorabilidade, se eles tiverem algum processo judicial, essas cotas são impenhoráveis, porque não vai se comunicar, com eles. Então, são os 3 Is. E aí, professor, Alexandre, contador, advogado, quando você doa para os filhos, né? O filho pode falecer antes do pai? Pode. Pode. Existe uma cláusula chamada de cláusula de reversão. Eu já doei para o filho, tá? Então, a Maria e o Joaquim doou lá pro Joãozinho. O Joãozinho faleceu. Essas cotas que representam o patrimônio do Joaquim e da Maria volta para eles. Cláusula de reversão. Poxa. Porque pode acontecer. Então, o contrato social, se for uma sociedade limitada, e o estatuto social, se for uma sociedade anônima, ali é a autonomia da vontade. O contrato faz lei, ali é autonomia. Então, quando eu falei no início aqui que o planejamento patrimonial sucessório ele tem que ser organizado, estruturado, com todas as cláusulas possíveis para que amanhã não dê problema, cláusulas dispositivas e cláusulas facultativas que amanhã vai dar uma proteção a esse fundador e a essa família. Bem amarradinho, né?